Para falar sobre um assunto no mínimo curioso, o atacante Zeca. Você lembra dele? Teve uma rápida passagem no Goiás aqui em 2019, acho que um dos piores jogadores, né, que se demonstraram ali com a falta de qualidade técnica, né, durante aquela temporada. Ele não foi bem nem no elenco sub-23, que fez uma disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com 7 partidas no total, e no campeonato, no time principal, melhor dizendo, participou de 2 jogos na disputa da Copa Verde. Teve ali alguns minutos contra o Cuiabá e outro também contra a Luverdense. Não fez nenhum gol em nenhum desses jogos, né, e olha que o Zeca, quando ele chegou no Goiás, tinha sim uma certa expectativa. Naquele momento ele tinha ali nasceu em 97, fazer uma conta rápida aqui, né, 22 anos de idade. Ele tinha jogado no Boa Vista B, lá de Portugal, com 25 jogos no ano de 2019 e 13 gols marcados. Mas no Goiás realmente não deu certo, a torcida até levou num tom de brincadeira, né, falando que o Zeca Gol era seleção e muito mais. E não é que o cara evoluiu bastante, né, e atualmente vem fazendo uma baita temporada lá na primeira divisão do futebol da Coreia do Sul. Ele joga no Daegu FC. Neste ano de 2022 foram 38 partidas com incríveis 16 gols marcados e 8 assistências. Aquele Zeca, né, que apareceu lá no Goiás em 2019, se você falasse que ele tinha marcado 18 gols na Coreia do Sul, nem que fosse na segunda divisão, eu já acharia uma surpresa, né? Não só eu, mas eu não sou muito de pegar no pé de jogador, mas qualquer outro torcedor, né, falaria sobre esse assunto. E muito mais agora na primeira divisão, contra outros grandes clubes, né, marcando inclusive 7 gols na Champions League Asiática em 7 partidas. Então realmente dá para dizer que o Zeca ele virou uma referência de gol lá no futebol asiático, né? O que é esse esporte, né? Não dá pra gente ter uma noção exata de quando o jogador está surgindo, né? E hoje sendo dos principais jogadores no futebol da Coreia do Sul. E vale lembrar também que depois que saiu do Goiás, ele jogou ali no Criciúma no ano de 2020. Até esqueci de mencionar esse fator, né? No Campeonato Brasileiro também, naquele ano que o Goiás começou aquela bagunça danada, ele participou de 4 jogos, né? Sendo um contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, ele jogou até bem. Deu caneta naquele jogo, mas assim, tava fora de posição, né? Tem 1,90 m, tava jogando na ponta esquerda, então o Goiás foi uma bagunça, né? Naquele ano. Ele ainda terminou o ano no Criciúma, fazendo 8 partidas ali em 2020, e já no ano passado, na temporada de 2021, conseguiu jogar bem. Inicialmente no Oeste, com 27 partidas entre Campeonato Paulista e a Série C, marcou 4 gols e chegou na reta final para o Londrina, onde conseguiu, né, com a equipe do Paraná, escapar do rebaixamento. 10 jogos, 4 gols marcados e 3 assistências. Começou o ano também muito bem lá no Mirassol, com 6 gols, né, no Campeonato Paulista, sendo titular em 13 aparições. Teve o interesse do Cruzeiro, também o futebol da Suíça, e acabou defendendo esse clube no futebol da Coreia do Sul. Segundo aí o Transfermarkt, ele está avaliado em 425 mil euros, o que eu acho um valor bem baixo, né, 2 milhões e meio de reais. Acho que ele vale muito mais do que isso, hoje no mínimo, né, para esse clube negociar. Eu acredito que pelo menos uns 10, 15 milhões não seria nenhum absurdo, já que vem sendo artilheiro, né, lá no futebol da Coreia do Sul, e também tem apenas 25 anos de idade. Em relação ao Goiás, né, nessa sua rápida passagem, ele tem 1%, né? O Goiás tem aproximadamente 1% de uma venda futura do Zeca, já que o mecanismo de solidariedade da FIFA, ele estimula ali entre 12 aos 20, estipula, né? Acho que é essa a palavra. Entre os 12 aos 23 anos de idade. E então o Zeca, ele completou aí, no caso, 22 e 23 no Goiás, antes de chegar no Criciúma, aproximadamente 1%, né? Tem que ser dividido também com os outros clubes, como foi no caso do Boa Vista de Portugal, o Vitória, o Bahia e também o Ipiranga, lá de Salvador. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Zeca Gol. Olha, por incrível que pareça, eu acharia uma baita contratação para o Goiás agora na camisa 9 em 2023, o que é o futebol, né? Pode deixar a sua visão aqui embaixo também nos comentários. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um centroavante muito bom de bola que pertence ao Goiás e está emprestado ao Coritiba, que no caso é o Ebert, apenas 19 anos de idade, ele que está no Goiás desde de 2018, no elenco sub-15, foi repassado ao Coritiba e pode retornar ao Verdão no elenco principal. Ele ainda não fez a sua estreia no profissional, mas na minha visão já é um cara quase pronto, né? Para isso, se tivesse aí as oportunidades no começo do Campeonato Goiano, seria assim um baita negócio. O Goiás acabou trocando alguns jogadores com o Coritiba na metade da temporada, acabou que eu nem separei esses jogadores que vieram do Coxa, né? Em outras categorias também, sub-17, sub-20, e acabei confirmando agora há pouco, né? O Eduardo Pinheiro me respondendo. O Ebert acontece da seguinte forma: ele está emprestado ao Coritiba, foi ainda nesta reta final do ano, na metade do ano, melhor dizendo, de 2022, havia acabado de renovar o seu contrato ainda no mês de abril até dezembro de 2024. Dessa forma, o Goiás repassou ele ao Coritiba até julho desse ano,
com uma opção de compra de 50% do seu passe e o restante, né, ficando com o maior do Centro-Oeste. Então essa negociação com o centroavante Ebert. Caso ele não fique, né, em definitivo no Coritiba, ainda tem 19 anos, o seu aniversário é no dia 19 de junho, então ainda tem idade para, por exemplo, um elenco sub-20 na reta final da temporada. Mesmo assim, acharia uma baita alternativa aí para a disputa do Campeonato Goiano ou até mesmo lá no Coritiba, no elenco sub-23. No Campeonato Paranaense, né, no começo do ano, agora em 2023. Ele que no ano passado havia disputado ali 14 partidas pelo Goiás, no ano de 2022, né, melhor dizendo, na última temporada, 5 gols no Campeonato Goiano Sub-20, também participou de mais 5 partidas no Campeonato Paranaense, né, da equipe Sub-20. Ele marcou 2 gols, inclusive um na final contra o Atlético Paranaense, um golaço. Participou de 45 minutos daquele duelo. É um jogador muito interessante, já havia ele se destacado no Sub-15, no próprio Sub-17 do Goiás, um centroavante de 1,90 m que pesa 85 kg, né? Realmente impressionante para um atleta de apenas 19 anos de idade, recém-completados. Ainda bem, né, que o Goiás já prorrogou o seu contrato até dezembro de 2024. Além disso, outras características, uma baita velocidade, né? Apesar de ele não ser um jogador dos lados, quando tem essa possibilidade de arrancada, consegue ir muito bem, e uma finalização muito boa, né? Pegando ali na canhota, cobranças de pênaltis também muito firme. Gostei demais da conta do que assisti aí do Ebert. Uma pena que não consegui assistir nenhum jogo dele, né, presencialmente nesse período. Se eu não me engano, até quando ele se transferiu para o Coritiba, eu estava lá na capital paranaense. É um bom jogador, acho que evoluindo nessa parte física, né, apesar de ser um jogador já mais forte, mas pegando, né, o jeito com o elenco principal também, acho que tem tudo para ser uma das grandes estrelas aí, por que não, da sua categoria, e assumindo para o principal na temporada que vem. Não consegui ver o seu valor, né, mas acredito que pode sim, caso seja comprado em definitivo pelo Coritiba, rendendo uma boa grana ao Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você assistiu, né, algumas partidas aí do Ebert, de 19 anos de idade apenas, com o elenco principal do Goiás. Então, passando essas notícias a respeito do jogador, está emprestado ao Sub-20 do Coritiba, 5 jogos agora nessa reta final do ano, 2 gols marcados, segue agora com essa opção de compra até julho dessa temporada. Caso não seja adquirido, né, esse 50% do seu passe, pode retornar para o Verdão na reta final da temporada. E para falar sobre essa mais nova contratação do Goiás, que é o lateral direito Michel Macedo, 32 anos de idade, nesta última temporada pelo Ceará, foram 30 partidas com uma assistência no decorrer do Campeonato Brasileiro. Também um jogador que intercalou juntamente com o Nino Paraíba, né, que foi o titular da posição em algumas partidas. O Ceará, que assim como o Goiás nessa temporada agora que teremos, né, em 2023, disputou 5 competições e um elenco mais longo, maior para a rotatividade dos seus jogadores. Essa informação que foi inicialmente divulgada lá pelo pessoal do Central Goiás, mais ou menos uns 4 dias atrás, e agora confirmada essa negociação por empréstimo, né, pelo jornalista André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia. Muito obrigado aí ao André, que garantiu esse empréstimo ao Goiás até dezembro de 2023. Vale ressaltar também que o seu contrato lá no Vozão vai até dezembro também da próxima temporada. Possivelmente pode ser estendido ou apenas repassado, né, para evitar um salário mais alto em relação aos padrões do Ceará para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro desta próxima temporada. Uma informação extra lá do Imprensa Verde, muito obrigado a eles novamente, garantiram que existe sim essa possibilidade de uma opção de compra por parte da direção do Goiás, né, com o jogador ao final deste ano também de 2023. Ainda é um jogador jovem, vai completar 33 anos de idade, né, no caso agora no dia 15 de fevereiro, mas tem um físico muito bom, raramente se contunde com algo mais sério ou algo nesse sentido. Tanto é que nesta última temporada, como eu falei para vocês, ele só participou de menos jogos, muito porque o elenco do Ceará era muito grande e qualificado. Muita gente pode falar também, mas o jogador, todo mundo criticava ele lá no Ceará. Eu não consigo apontar 2, 3 jogadores que foram elogiados pela torcida após o término do Campeonato Brasileiro, porque já havia falado, naquele empate do Goiás aqui na Serrinha, né, no comecinho do Campeonato Brasileiro com o Ceará, era um time que ia brigar tranquilamente, pelo menos na minha visão, se continuasse ali com o Dorival Júnior e com menos competições, né, porque teve um momento que estava jogando Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É um time que só se tivesse apenas os 38 jogos da Série A, eu não tenho a menor dúvida que iria brigar tranquilamente para ficar entre os 6 ou até mesmo entre os 8, né, no mínimo, brigando por uma vaga na Copa Libertadores. Acabou que com a saída do Dorival Júnior, o time entrou numa zica danada, né, não conseguiu jogar bem basicamente contra ninguém.
E no segundo turno completo, o Ceará basicamente venceu 2 jogos, né, durante toda a competição. Então é difícil um jogador que sair do Ceará nesse momento ser grande, elogiado pela torcida ou que vai fazer falta. Muito pelo contrário, né, foi um time que caiu demais de rendimento na segunda parte do ano e principalmente, né, na disputa do Campeonato Brasileiro, em momento algum convenceu. Em relação aos seus números na primeira divisão, o Michel Macedo ele participou de 17 jogos, sendo apenas 12 deles como titular. Teve uma média de 63 minutos em campo, né, durante suas partidas na primeira divisão, uma assistência e outros 2 cartões amarelos, não foi expulso em nenhuma vez. Outros números também importantes, ele tem uma média de 67% dos seus dribles bem sucedidos e uma média também desse mesmo fator, né, de 70% do seu jogo aéreo ganho. É um lateral que chega bastante até a linha de fundo e por isso, né, sendo essa indicação do técnico o Guto Ferreira. Já até havia falado sobre os outros laterais que vinham sendo especulados, né, aqui no Goiás, como o Raul Lozano, o argentino, que ainda não está descartado. Um pouco mais tarde também quero fazer outro vídeo falando sobre esse assunto. E como Orejuela também, o Auro, outro jogador que foi especulado, o Patrick, né, o Gomes, né, só consigo lembrar do segundo nome dele, agora o do Grêmio. Então assim, são jogadores mais ofensivos. Isso porque o Guto Ferreira, ele gosta de jogar com um elenco que permite um lateral avançar mais até a linha de fundo, fazer triangulações e um outro ficando mais defensivo. Nesta questão de maior defensivo, né, no caso essa parte mais destacada, eu diria que o Sander, que fez muito bem essa função também com o técnico o Guto Ferreira na sua época de esporte. Então o Michel Macedo sendo esse jogador mais para a linha de fundo, que chega com bastante impulsão, tem uma média, por exemplo, no Campeonato Brasileiro lá de 2021 com a camisa do Juventude, com o técnico o Jair Ventura, ele teve uma média de 33% de acerto dos seus cruzamentos na primeira divisão. Isso é uma média muito alta. Aqui no Brasil, geralmente a gente fica na casa de 20%, no máximo 25%. Então é um jogador que chega bem à linha de fundo, tem um físico, né, também muito bom, ganha muito dos seus duelos aéreos, então apesar de não ser aquele jogador muito alto, 1,77 m, tem um bom posicionamento e um jogo aéreo muito forte, né, que consegue afastar bem algumas bolas de cabeça, um bom cruzamento, uma boa saída de jogo também, com alguns dribles em velocidade. Eu diria que o passe dele não é a melhor coisa, né, por exemplo, uma inversão de jogo, um passe ali no meio de campo, uma armação, né? Não é aquele lateral muito construtor, como por exemplo a gente poderia imaginar com o Raul Lozano, né? Que foi um jogador que o argentino também basicamente especulado aqui no Goiás. Ele vinha mais para aquela região central do campo. O Michel Macedo é muito mais aquele jogador da linha de fundo, aparece bastante e também defende bem, né? Um jogador que consegue contribuir dessa maneira nas suas jogadas. Então o Goiás contando com outros laterais pelo lado esquerdo mais defensivos, como no caso fugiu o nome dele, o Sander, e também o Bruno Melo, né, acertado ex-Corinthians, tendo essa característica mais pelo lado da defesa, e o Michel Macedo, jogador de maior velocidade, bom cruzamento, aparece também às vezes para pegar uma bola de primeira, né, para marcar ali os seus gols. Acho sim uma boa contratação dentro da realidade, né, financeira do Goiás e principalmente dentro do mercado brasileiro. É muito difícil você falar mais do que 5, olha, se você citar 10 laterais direitos aí bons no mercado da bola hoje aqui no Brasil, eu tiro o chapéu, porque basicamente a gente olhando, né, em nível de Série A, não tem quase que ninguém. E os que tem é muito caro, como por exemplo o Marcos Rocha, é muito caro, impossível, né, pro Goiás trazer ele nesse momento. Um Samuel Xavier também é muito caro, do Fluminense, aí já bem experiente, né. Um Guga, o Nino Paraíba, que é um jogador também que junto com o Michel Macedo intercalou, né, essa vaga de titular, reserva, lá no Ceará, outro nome especulado aqui no Goiás. Mas o que? O cara já tá com mais de 35 anos e ainda assim, tem os seus méritos também, mas até hoje é muito útil por conta dessa carência enorme, né, dentro da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, nessa posição de lateral direito.